Olá, minhas bênçãos, tudo bem? Quero lhe contar uma história sobre um homem que ele era um profeta de Deus e Deus o chamou para uma grande missão em uma cidade onde o povo se corrompia em todo o tempo, né? E a corrupção estava chegando ali a feder na narina de Deus. A Bíblia diz que Deus ele mandou o profeta ir lá. Disse a ele: olha, vai lá, prega a minha palavra. Só que esse profeta olhou para a situação do povo, olhou para o histórico do povo, olhou para o passado do povo e ficou abismado. Para ele não tinha mais jeito. Ele tinha até mesmo no seu coração a mágoa do povo, tinha raiva por problemas antigos. Então, entenda essa palavra nesta manhã de hoje, onde a Bíblia diz que esse profeta, ele fugiu da presença do Senhor. Sabe que profeta é esse? Ele deixou de fazer a obra de Deus por causa que ele tinha problemas com este povo. Mas Deus, quando ele chama o homem, quando ele chama a mulher, ele diz: ei, o seu pensar, o seu querer não é igual ao meu querer, não é igual ao meu pensar. Para este profeta, aquele povo não tinha mais jeito. O povo se prostituía, roubava, matava, fazia crimes, né? Para ele, o povo não ia se sujeitar a Deus. E ainda mais que ele já tinha também uma chateação no meio daquele povo. Para ele, aquele povo não merecia o perdão de Deus. E a Bíblia disse que ele fugiu para o outro lado. Sabe quem foi? Jonas. A Bíblia diz que Jonas ele fugiu para Tarsas, era para ir para Nínive. E a Bíblia disse que quando ele chegou lá, ele passou uma grande dificuldade, passou por tempestade, caiu no mar, entrou, né, para o estômago da baleia, passou por vários problemas, porque não queria obedecer o que Deus estava falando. Quando Deus ele decreta uma missão para você, uma missão para mim, nós não podemos olhar com os nossos olhos e dizer assim: ah, Deus não tem jeito, ah, Deus não vai acontecer, ah, Deus não vai dar certo. Por quê? Porque aquela pessoa é ruim, aquela pessoa não vai se libertar, aquela pessoa não vai querer ter intimidade contigo, porque Deus, ele conhece o profundo, o oculto, o escondido. Deus, ele conhece as situações de todas as pessoas. Para as pessoas não há mais jeito, para a pessoa não há mais solução, mas Deus, ele sempre tem, irmãos, a razão de tudo. Deus, ele sempre tem o poder de sondar o profundo, o oculto e o escondido. Para os homens, aquela situação lá não ia dar mais jeito. Mas a Bíblia diz que Jonas ele se arrepende de não ter ido lá e fala com Deus: não, Deus, eu vou lá. Quando ele se prontifica para ir lá pregar para esse povo, a Bíblia diz que o rei decreta um jejum em toda Nínive. Todos jejuaram e oraram e se arrependeram dos seus pecados diante de Deus. E Deus veio e trouxe a salvação para aquele lugar. Mas para Jonas, aquele povo não precisava de salvação. Para Jonas, aquele povo não ia se arrepender por causa da maldade que eles fizeram. Ei, não acredite no que os outros falam. Nunca fique, né, meditando assim: ah, matou, roubou, se prostituiu, mentiu. Não tem mais jeito. Deus, ele muda a história do homem. Deus trouxe a palavra, Deus trouxe o decreto, mas eles ouviram a voz de Deus, eles se arrependeram. Quando você ouvir a voz de Deus, abandona o teu erro, porque Deus, ele está te dando e quer te dar a oportunidade. Nessa situação de Nínive ali, se eles não se arrependessem, meus irmãos, Deus ia acabar com toda aquela cidade. E hoje muitas pessoas têm perdido as suas vidas por não se arrepender. Se arrepende quanto tempo? Jesus te ama. Deus está usando os meios de comunicação, está usando as pessoas para pregar a sua palavra, para trazer o arrependimento. Por quê? Porque Deus, ele te conhece. Você não é essa pessoa ruim, você não é essa pessoa má, você não é essa pessoa que os outros julgam que você não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus, ele transforma. Basta aí você dar lugar para ele. Abra o teu coração, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Como teve oportunidade para Nínive, tem para